Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Bom, o pessoal está aqui trazendo algumas perguntas para vocês também a respeito do acontecimento. O Mena está dizendo que a tentativa, que no caso das matérias que saíram na imprensa, desviando um pouquinho, né, e não falando da empresa, o Mena está dizendo, bem advogado, ele está dizendo que essa é uma tentativa da empresa responsável em tentar se livrar da responsabilidade objetiva, então que talvez seja por isso que a empresa não foi citada. O Roland está dizendo que realmente aqueles aquecedores queimam mesmo oxigênio e geram CO2, que é complicado pra caramba. E estão dizendo que admiram vocês estarem aqui, porque é uma situação muito difícil, mas é importante que vocês digam, então estão parabenizando vocês. Obrigada. A Cida Naldoni está dizendo que o assunto é muito difícil, e como mãe ela não tem palavras, que ela está indignada com o que está acontecendo. O Mena está perguntando se a senhora sabe se no aquecedor existe alguma placa, adesivo, alguma advertência de que não deveria ser usado em ambientes fechados. Olha, é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta, e eu queria dizer que esse equipamento que estava no espaço e que foi o causador da morte não tinha nenhuma instrução de segurança, nenhum alerta de uso, nada. Ele era desprovido de qualquer orientação. A única coisa que ele tinha era um equipamento por fora todo preto, vocês podem ver no blog, e tinha somente a marca chamada Chama. A perícia fez uma análise desse equipamento e a perícia observou, o perito da Delegacia de Criminalística, que o equipamento, ele realmente não fere assim normas de segurança, que ele não tinha nenhuma orientação, e comparado até a outros equipamentos que já tem no mercado com esse tipo de orientação. Já existem equipamentos com dispositivos, inclusive, que se ele percebe que a chama apagou, eles bloqueiam a saída do gás. Sim. E esse equipamento, ele era velho, sucateado, rudimentar, e não tinha nenhuma orientação a respeito disso. Homologação, né? E nenhuma homologação. Isso é um fato também que eu acho que o evento da morte, não só do Yuri, mas muitas pessoas às vezes que morrem asfixiadas por gás, tem problemas que esse tipo de equipamento tinha que ter uma certificação do Inmetro. Não existe, não existe. Entendi. E isso é uma coisa pendente dentro da legislação brasileira, porque a gente foi atrás de legislações europeias e identificou que, por exemplo, na França, o Ministério da Saúde francês editou uma cartilha para poder orientar as pessoas do uso de aquecedores a gás. Sim. E que o monóxido de carbono, por ser extremamente perigoso, 0,1% de monóxido de carbono mata no ar em 15 minutos. Então, tem um lado muito forte aí também, que precisa ser visto com outros olhos, com olhos de criar guidelines, criar guias de conduta para poder orientar a população. Sim. E colocar regras nos produtores desses equipamentos. Bom, o pessoal está aqui dizendo que é uma lástima porque as empresas encaminham para seus departamentos jurídicos internos, os advogados internos não sabem assumir uma atitude de grandeza e impedem que o Departamento de Relações Públicas o faça. O Mena está dizendo que procurou alguns sites que comercializam esse tipo de aquecedor a gás, com botijões de 13 kg de LP, e agora todos eles anunciam o produto para ambientes externos. E o Roland Telas está dizendo que empresas terceirizam o serviço pelo menor preço e não levam em conta a responsabilidade perante terceiros, que é exatamente isso. Exatamente o que nós estamos pleiteando, porque, de fato, a negligência aqui do trato, digamos, o acidente foi o culminar de uma série de negligências praticadas pela Abril, como a gestora do evento. Por que eu digo isso? Primeira delas, não tinha alvará. Segundo, eles agiram considerando o menor custo com o máximo de lucro para poder realmente fazer o evento acontecer, garantindo a eles o maior ganho. Como uma grande empresa de comunicação, eles excluíram da mídia e manipularam toda e qualquer comunicação que pudesse realmente expressar o que de fato havia acontecido. Em nenhum momento nós recebemos um telegrama sequer. E foi uma situação muito triste, porque as notícias que levaram, imputando a responsabilidade a eles, em nenhum momento deu espaço para poder refletir sobre os
próprios erros que eles estavam cometendo, exatamente para dizer assim, queremos ficar isentos disso. E é tão cruel que os depoimentos de 4 testemunhas do lado deles, quando nós tivemos acesso no inquérito policial, faziam como se fosse assim uma cópia fiel. 4 pessoas não falam igualmente um depoimento. Cada pessoa depõe com o seu verbo. E esses depoimentos tinham trechos iguais, totalmente iguais, imputando a eles a responsabilidade do fato. Então isso é muito triste. E de alguma maneira também eu digo que toda essa situação, ela se repetiu esse ano da pauta de alvará, porque quando foi no começo da temporada agora de 2010, nós voltamos a questionar se tinha o alvará de funcionamento. E até o dia 21 de julho de 2010, o evento desse ano, de novo, não tinha alvará. Então, assim, a situação do poder de achar que pode fazer sempre da mesma forma, porque quando aconteceu o fato com o Yuri, já era a 7ª edição do evento. E o evento não foi paralisado, né? Não foi paralisado, continuou acontecendo sob os nossos olhos perplexos, porque nós tentamos entrar com um pedido, uma medida cautelar para, na época, fazer assim, com que o evento fosse suspenso, e o juiz, em cima desse nosso pedido, na ocasião lá em Campos do Jordão, disse o seguinte: você já tem material suficiente para entrar com uma ação, nós não achamos correto nesse momento suspender o evento. E o evento continuou seguindo. Inclusive no dia, né, Rogério? A posição do juiz, ele reconheceu que a falta existia ali uma falta do alvará, mas não achava correto ou suspender o evento. Uma outra coisa que a gente conversou isso anteriormente, eu acho bacana até de falar para o pessoal aqui, e não bacana, mas é um outro fato que levou vocês a entrar com esse processo, foi que a morte dos meninos aconteceu da madrugada do dia 8, né? Os corpos deles foram encontrados por volta de 10 horas da manhã. É o que a gente soube. Vocês ficaram sabendo da morte deles 7h30 da noite, e os corpos já haviam sido removidos ainda que eles tivessem morrido no local. Isso também é irregular, né? Isso é irregular. Qualquer perito criminal e qualquer delegado, no momento que percebe que numa cena você não tem mais vida, você não pode mexer nos corpos. Eles 3, aparentemente, quando foram socorridos pelos bombeiros, já tinha sinais que não tinha vida. E eles foram, mesmo assim, removidos para o pronto-socorro municipal de Campos do Jordão. Logicamente, foi dado o atestado de óbito que eles entraram já sem vida, por asfixia, removidos para o ML de Taubaté. E lá no ML de Taubaté é que nós depois, à noite, ficamos sabendo que aconteceu o óbito. Aí o que acontece? Das 10 da manhã até esse horário, nós também depois soubemos que foram advogados da Abril, juntamente com advogados das empresas, fazer toda a tratativa necessária para poder, digamos, orientar. E de alguma maneira, nós como familiares, nós só tivemos acesso a esse fato à noite. Então, como é que se trata isso? É indigno. Outro ponto nesse espaço é que depois da remoção dos corpos, o meu filho, o Rony e o Renan tiveram bens furtados. Roubaram computador, roubaram materiais de trabalho, roubaram celular, roubaram documentos, roubaram cartão de crédito, banco. Por quê? Se era um lugar que tinha sido, por exemplo, colocado toda uma segurança, porque lá tinha equipamentos de carros de luxo, Banco Santander expondo marca, tinha um banco lá dentro, tinha espaço, decoração, e mesmo eles tendo morrido, eles foram roubados, e nós só ficamos sabendo disso depois.
né? Então é muito, tudo isso foi muito cruel e a sensação que a gente tem, olhando todos os fatos, que houve uma orquestração muito bem feita para garantir talvez a falta de provas ou de que pudesse imputar a responsabilidade a eles naquele momento. E por isso que agora a gente está indo à justiça. A remoção dos corpos, lavar todas as roupas, lavaram roupa as de roupas, cama, roupa de tudo foi adulterado de uma forma facilitar alguma inverdade aí na questão. Não sei. Bom, o pessoal está aqui falando bastante, então